Estão prontos para a palavra? Amém? Amém. Queridos, quero continuar o tema que nós estamos falando, que é a volta de Jesus. Estamos batendo nessa tecla, porque a volta de Jesus, ela por muito tempo, ela ficou como um sentido de medo e de terror. Falar do Apocalipse para a igreja sempre foi uma cortina de mistérios. Falar da volta de Jesus, nós já associamos com o anticristo, já associamos com a marca da besta, e isso já dá um pavor, e Deus me livre, né? E sai da agora em nome de Jesus. E em virtude disso a igreja, ela parou, ela não tem mais feito aquele clamor que a Bíblia nos inspira, que é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse calor e essa paixão pela volta de Jesus, ela tem uma consequência muito forte. Ou seja, quanto mais tardia for a volta de Jesus, mais opressões, mais injustiças serão estabelecidas sobre a terra e sobre os homens. Quando você estuda a Bíblia, você tem que ver a Bíblia como um todo, e você precisa saber a ideia de Deus de ter inspirado esses textos bíblicos. Você começa lendo Gênesis, e você vai ver Deus criando no livro de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E quando Deus cria o homem e toda a terra, Deus coloca o homem no paraíso. E ali nós vamos encontrar no livro de Gênesis o homem diante da árvore da vida. E se relacionando com Deus, uma intimidade tremenda. E por causa dessa relação com a árvore da vida, por causa dessa intimidade com Deus, o homem tinha governo absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas. Quando você lê o Apocalipse, no capítulo 19, 20 e 21, que é o final, os 3 últimos capítulos da Bíblia, juntamente com os 3 primeiros capítulos da Bíblia, eles falam da mesma coisa. Os 3 primeiros capítulos falam de Deus criando uma terra, e dando ao homem essa terra, e dando autoridade sobre essa terra, e colocando o homem em relação íntima com a árvore da vida. Quando você vê os 3 últimos capítulos, nós vemos Deus dando ao homem um novo céu e uma nova terra. Nós vemos Deus dando ao homem toda a autoridade e governo para reinar sobre essa terra, e colocando o homem de volta em relação íntima com a árvore da vida. Tremendo! É o início e o fim, ele é o alfa e o ômega. E Deus tem os seus propósitos. E a volta de Jesus, ela é necessária para que tudo volte ao estado original. E a igreja, ela talvez por ilusão, a igreja talvez por um espírito de autodependência, ela diz, não, que Jesus demore mais 100 anos, porque eu tenho muitas coisas para conquistar, eu tenho netos para ver, eu tenho que casar, eu tenho que ficar rico. Meu irmão, pare com essa bobagem. Se Jesus voltar agora, todos esses teus desejos passarão a ser nada diante da glória que está para vir sobre a sua vida. Amém? Quantos querem que Jesus volte? Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre a vinda, ok? Agora, eu quero falar com você hoje sobre o espírito do engano. Vamos passar um pouquinho, uma pincelada sobre o anticristo, sobre marca da besta, mas a ênfase é o engano. Como o engano é uma verdade na Bíblia, né? O engano é uma verdade, mas como o engano é tão mencionado na Bíblia, como a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós somos alertados sobre o engano. Quando Jesus é perguntado sobre como será o final dos tempos, quais são os sinais, como saberemos, Mateus 24, Jesus, ele traz uma explicação, dizendo assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Como vamos saber? E eles perguntam, quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Como vamos saber? Aí Jesus continua, ok? Versículo 4, ele diz o seguinte, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Puxa, eles perguntaram quais são os sinais que vamos ter, que o Senhor está para voltar.
E Jesus começa com um alerta, dizendo: cuidado, cuidado com o engano. O engano é a grande ameaça da igreja. O engano é a grande estratégia de Satanás. O espírito de engano, ele é o espírito do anticristo. E ele está por aí atuando, cegando as pessoas, trazendo ignorância para o mundo e também arrancando o conhecimento da igreja. Veja o versículo 5, Jesus diz: pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e vão enganar as muitos. Olha que interessante. Falar do fim na boca de Jesus, falar do fim para Jesus é alertar você e eu sobre os enganos que virão nesses últimos dias. E nós vamos vendo aí no capítulo 24, versículo 11, por favor, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, até o 13, diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Diga assim: eu não quero ser enganado. Amém? Versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O engano, ele vem, e uma das características do engano é esfriando a fé, esfriando o amor, aumentando a iniquidade sobre a terra, tirando a verdade, roubando a fé, roubando-nos a realidade que é Cristo. E em virtude disso, queridos, o amor vai se esfriar. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Em virtude disso, a fé de muitos se esfriarão, mas Jesus diz: persevera, fica firme no propósito, fica firme na verdade. Não abra mão da verdade. Olha, o apóstolo Paulo também, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu quero que você preste atenção, ok? Fique aqui, amém? Olha o teu irmão ao lado, diga para ele: fique aqui, não durma, e nem se preocupe com a chuva, amém? Ouça esse texto, nós vamos ler alguns versículos, mas são extremamente importantes e relevantes para os nossos dias, ok? Olha o que Paulo diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o nosso estar com Ele. Quantos querem estar com Jesus? Meu irmão, é tremendo o que a Bíblia fala sobre estar com Jesus. Percebam que em nenhum momento a Bíblia fala que nós vamos para o céu. Não existe essa expressão: eu vou levá-los para o céu. A Bíblia fala de um momento que nós estaremos em glória, estaremos na glória, e por essas expressões muitas vezes nos levou a entender que iremos morar no céu. Agora, temos poucas revelações do céu. Para muitos o céu é um lugar monótono, um lugar chato. Muita gente se pergunta: quer ir para o céu? E fala: Deus o livre de ir para o céu. E lá fica cantando com anjinho, cantos gregorianos, né? Né? A impressão é que nós vamos viver uns dias horríveis no céu, porque falta-nos a revelação. Falta-nos revelação. Quando a Bíblia fala e ela expressa a ideia céu, a Bíblia não está falando de um lugar somente, mas a Bíblia está falando de um momento de glória em nossas vidas. E estar com Ele é o que mais a igreja precisa desejar. Amém? Preste atenção nisso e você vai ter um grande desejo e as suas orações vão mudar. A nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, vamos até o versículo 3... que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente. Meu Deus, a vinda de Jesus, e agora o que vai ser de mim? A igreja morre de medo, o mundo morre de medo. Paulo está dizendo: não fique abalado, não fique alarmado, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quando ele fala dia do Senhor, ele não está falando da vinda. Os profetas no Velho Testamento falavam do dia do Senhor. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, a Bíblia fala de um dia terrível. Os profetas falavam do dia do Senhor como um dia de ira, um dia de juízo. Então o dia do Senhor aqui não está falando da nossa união com Ele, da vinda dEle nas nuvens, mas está falando de um dia da ira de Deus se manifestando contra Satanás, o anticristo, o falso profeta. Essa ira não é para você. Essa ira não é para a igreja. Essa ira, essa violência do dia do Senhor é para Satanás e seus demônios e todos que seguem a sua mentira. Quantos creem na verdade aqui? Amém?
Diz assim, vamos lá, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane. Novamente o engano, associado com a volta de Jesus, o fim dos tempos. Antes daquele dia virá apostasia, pessoas negando a fé, pessoas se esfriando, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha quando a Bíblia fala do anticristo, da manifestação do mal, ele apresenta algumas características desse espírito. Queridos, quando você olha as cartas de João, primeira, segunda, eu não vou ler para nós não tomarmos tempo, mas as cartas de João, toda ela, primeira carta, segunda carta, terceira carta, João faz menção ao anticristo, e como discerni-lo, como entender as suas manifestações, e a igreja precisa entender, para quê? Para que ela não caia no engano. Qual é o engano do anticristo? O engano do anticristo é negar que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Querido, tem muitas religiões no mundo, tem muitas filosofias no mundo que concordam que Jesus veio, que Jesus é um bom homem, que Jesus existiu. A existência histórica de Jesus não se discute em nenhum meio, em nenhum órgão da sociedade, quer científico, quer biológico, quer histórico, quer social. Nenhum desses órgãos negam que existiu o personagem Jesus Cristo, mas todos eles discutem, negam e criticam que ele é o Filho de Deus. E toda essa ameaça contra a divindade de Cristo, o apóstolo João e toda a Bíblia diz, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Meu irmão, se Jesus não é o Filho de Deus, se Jesus não é filho, logo não temos um pai. E se não temos pai, não existe a trindade, não existe a divindade, não existe o Criador, não existe Deus. Existe uma onda muito forte, as religiões do mundo todo, ela concorda conosco, que Jesus é um bom homem, que Jesus é um exemplo, que Jesus é amoroso, que Jesus foi caridoso, que Jesus foi atencioso, mas elas discordam plenamente conosco, que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e vive para sempre. Meu irmão, se Jesus não é o teu Senhor, se Jesus não ressuscitou, a Bíblia diz que se Ele não ressuscitou, a tua fé é vã. Se não há verdade nisso, você vai ser enganado. Se você não tem essa fé de que Jesus é Filho de Deus, é o meu Salvador. Um dia perguntaram, quem é Jesus para você? Eu pensei rapidamente e falei, Jesus é o meu Salvador, é o meu Messias. Ele não é um exemplo de homem, ele não é um exemplo de pai, ele não é um exemplo de filho, ele não é um exemplo de marido, ele não é um exemplo de cidadão. Jesus não é nada disso, apesar de ter muitas coisas boas nele. Mas ele não veio para ser exemplo de homem, ele veio para ser o teu Salvador, o teu Redentor. Se você confessar que ele é teu Senhor, e se em teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você nunca será enganado. Amém? Amém, queridos. Precisamos ter essa atenção em detalhes muito fortes. Continua 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, falando dessa manifestação do fim. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 até o 5, ele continua dizendo: não deixe que ninguém vos engane, de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4, olha o engano. Não sei se você já leu esse texto, mas vamos prestar atenção nesse texto. Quem é este? O engano, o filho da perdição, o homem do pecado, o capiroto, o cramunhão. É esse nome aí que você conhece, ok? Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Isso aí é pirataria da boa, né? É igual. Ele vai se apresentar
E muitos olharam e falaram: olha aí, ó, é o Deus que os crentes falavam aí. Cuidado com o engano. Tem muita coisa aí com cara de Deus. Tem muita coisa aí, querido, hoje, com cara de celestial. Mas é o espírito do anticristo. Vocês estão aí, igreja? Versículo 5. Não se lembram, olha o apóstolo Paulo, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas? Querido, a igreja primitiva, nós estamos falando aqui de ano 20 ou 30 depois da ressurreição de Jesus. A igreja primitiva sabia tudo sobre o fim. A igreja do fim, que somos nós, sabemos muito pouco sobre o fim. O que inspirou essa igreja primitiva, que a Bíblia fala no livro de Atos, que eles transtornaram o mundo, o que inspirava eles, é que eles estavam cientes de que o fim estava próximo, e que Jesus já estava vindo, e a glória estaria vindo sobre eles. Amém? Cuidado com o engano. Ele está trabalhando essa ideia. Veja o versículo 6 e 7. Continuando, versículo 6. E agora vocês sabem que o está detendo. E agora vocês sabem o que o está detendo. Então ele está dizendo, vai haver a manifestação do fim, do homem do pecado, da iniquidade, mas ele fala, agora, como eu disse para vocês, vocês sabem que algo o está detendo, algo está impedindo essa manifestação, olha só, para que ele seja revelado no seu devido tempo, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Olha o que Paulo está falando, ei, o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, ou o anticristo, ou o engano, já está aqui. Não está longe, já está aqui. E isso ele está falando 20 anos depois da ressurreição de Jesus. E nós, 2000 anos depois da ressurreição de Jesus. Se naquele tempo o mistério da iniquidade já estava atuando, que diremos, pois, acerca dos nossos dias? Vocês estão aí, igreja? Amém? Estão me ouvindo? Amém. Ele está dizendo, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Restando apenas, só falta algo. O que falta? Que seja afastado aquele que agora o detém. O homem da iniquidade, a personificação do anticristo, ele está pronto para atuar, está pronto para se manifestar. Mas a Bíblia está dizendo, tem algo que está segurando ele. Tem algo que está segurando ele que não deixa ele se manifestar. O mistério está atuando, a iniquidade está atuando, mas o auge, o ponto culminante do seu furor, não pode manifestar porque tem algo que o segura. A pergunta é, o que está segurando? O que está detendo a manifestação desse mal absoluto? Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando, que o que detém é o Espírito Santo. E que um dia o Espírito Santo será retirado, e quando o Espírito Santo for retirado, então o anticristo vem com toda a sua força e ira para destruir e avassalar as nações. Agora, uma pergunta é, se o anticristo vai ser retirado, se o Espírito Santo vai ser retirado, como que se retira algo que é onipresente? O Espírito Santo é onipresente. Como que vai tirar, se ele é onipresente? Se eu posso tirar algo que é onipresente, então ele deixa de ser onipresente. Então ele não estará em todos os lugares mais, ele vai se limitar em poder. Se o Espírito Santo vai ser retirado, nós vemos que após esse momento, nós vemos que haverão duas testemunhas. O Apocalipse fala que haverão duas testemunhas, e essas testemunhas, elas serão ungidas pelo Espírito Santo. Se ele vai ser retirado, como que ele vai ungir as duas testemunhas? A Bíblia fala que haverão também 144 mil sobreviventes e relutantes e guerreiros da grande tribulação. E a Bíblia diz que esses 144 mil serão selados. Quem que vai selá-los, se o Espírito Santo não estará aqui? A Bíblia diz também que nesse período haverá novo nascimento.
pessoas vão se converter, pessoas vão entregar as suas vidas para Jesus, reconhecerão que Jesus é Senhor. A Bíblia diz que ninguém confessa que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Como que vão confessar, se o Espírito Santo não estará aqui? Então logo, eu entendo que não é o Espírito Santo que vai ser retirado, e também não é o Espírito Santo que o detém. Mas o que é que o detém? Deixa eu te falar, meu irmão. Existe uma força na terra. Existe uma autoridade na terra que está acima de qualquer autoridade política, que está acima de qualquer autoridade social, está acima de qualquer força existente, está acima da força da natureza, está acima da força de anjo, está acima da força dos homens. Essa autoridade chama-se Igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e para se levantar contra todo o poder do maligno, e ele não nos causará dano algum. Sabe o que está detendo a manifestação dessa grande obra de Satanás? Eu e você aqui na terra. Meu irmão, você tem autoridade. Meu irmão, o Espírito Santo está sobre você e te deu força para repreender toda a obra do diabo, todo espírito de engano. Quando você abre a tua boca, o inferno treme. Quando você fala, as trevas se dissipam. Quando você profetiza, as estruturas do mal são abaladas. A ponto dessa iniquidade se personificar, ela não pode, porque você está aqui. Volta o texto, deixa o texto para mim aqui, Manu. Deixa o texto para mim. Não pode se manifestar. Não pode. Mas vai ter um dia, e esse dia está próximo, em que nós vamos vê-lo na nuvem. E essa nuvem, e quando olharmos para o céu, ouviremos o som da última trombeta. Então você e eu seremos arrebatados. A Bíblia diz do grande rapto, do grande arrebatamento. Você subirá em glória. Aleluia, queridos. Seremos revestidos do mortal, sendo revestido do imortal. O que é limitado do ilimitado, o que é fraco do forte. E estaremos junto com ele. A Bíblia fala de duas manifestações da vinda de Jesus. Uma, nós falamos semana passada, retrasada. Ele vem como ladrão, né? Como que o ladrão vem? Quietinho. E a outra, ele vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Pá! Todo mundo vê. A primeira vez ele vem como um ladrão, quietinho. Só nós vamos entender o que está acontecendo. E esse dia ele vem e arranca nós daqui. E quando nós sermos arrancados daqui, se manifesta o mal. Porque agora, quem pode detê-lo, já não está mais aqui. Vocês estão aí, igreja? Sabe o que eu quero te dizer com isso? Essa enfermidade que está assolando a sua vida, você pode detê-la. Se você detém o anticristo, que é o próprio Satanás, o que você não pode fazer com essa enfermidade? Esse espírito que está querendo destruir teu casamento, ei, você pode detê-lo. Alô, está aí, igreja? Saiba quem é você, meu irmão. Assuma quem é você. Amém? Algo sobre a terra detém a manifestação desse mal. E esse algo chama-se igreja. Vamos ver o versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará, aleluia, com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui nós já vemos uma segunda manifestação da sua vinda. A primeira como um ladrão, a segunda como um relâmpago. Quando ele vir como um relâmpago, Satanás será partido no meio. Falamos isso sobre essas coisas depois. Versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Agora ele vai falar sobre a manifestação e a personalidade dele. Ele vem com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha como ele vem. Querido, quando Daniel é um livro bem misterioso. Daniel, ele interpreta o sonho do rei, onde ele vê aquela estátua, ok? E aquela estátua nós entendemos que fala de 4 reinos: Babilônia, Mesopotâmia,
império dos medos, dos persas, e o quarto reino pode ser que seja Roma. Um império dominando. Quando a Bíblia fala de anticristo, quando a Bíblia fala da besta, a Bíblia não está falando de uma pessoa. Não podemos interpretar como uma pessoa. Muito tempo, ou muitos pregadores tentam discernir, a besta é aquela lá, hein? Fica de olho, a besta é fulano de tal. E temos mania de querer descobrir quem. Mas parece que isso é um mistério que aos poucos nós vamos entendendo. Mas não é uma pessoa. São impérios, são governantes, são reis. E a Bíblia diz que quando Daniel tem aquele sonho, ele interpreta que naquela estátua uma pedra sai e é atirada em direção à cabeça daquela estátua, não atirada por mãos, e ela parte aquela estátua e destrói. Essa pedra, alguém sabe o que é? Essa pedra eu sei o que é. Essa pedra é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo começa a falar, é a segunda ação de Satanás com todo o poder, com sinais, com maravilhas, enganadoras, poder, todo o poder bélico, todo o poder político, todo o poder econômico, toda a sabedoria deste mundo estará sobre esse homem, sobre esse ser. Versículo 10, ele fará uso de todas as formas do quê? Todas as formas de? Meu irmão, não deixe que ninguém te engane. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e deixar que a glória dele se revele em você. Você precisa conhecê-lo. Falaram esses tempos que houve um derramamento de dólares por toda a América Latina. E as autoridades das América Latina pediram ajuda para as autoridades americanas. E eles vieram para treinar as nossas autoridades para diferenciar o dólar falso do dólar verdadeiro. E para surpresa, diz que eles chegaram não tinham nenhuma nota falsa. E perguntaram para ele, mas vocês não têm a falsa? Como que nós vamos discernir se é falso a falsa? Ele disse, para conhecer e discernir o falso, você só precisa conhecer o verdadeiro. Se você conhecer bem o verdadeiro, você bate o olho e você já sabe que é falso. Vocês estão aí, igreja? Olha só, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para quem? Os que estão perecendo, porquanto rejeitaram. Rejeitou o quê? O amor à verdade que os poderia salvar. Ouça aqui, meu irmão. Sabe para quem que o anticristo é uma ameaça? É uma ameaça para aqueles que rejeitam a verdade. Se você crê na verdade, você não sofre ameaça nenhuma. Se você está na verdade, você está firmado e o maligno não te toca. Amém? Jesus diz, eu sou a verdade e a vida. Veja o versículo 11. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim do quê? Que creiam na mentira. Porque rejeitaram a verdade, então esse espírito ele vem com sedução. E ele vai seduzir as nações. E as nações vão acreditar que ele é de fato o que ele engana ser. Versículo 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade. Eu não sei quantos estão aqui nessa noite, mas se você tem dificuldade de crer na verdade do senhorio de Jesus, eu te aconselho, corra para conhecer essa verdade. Senão você vai ser vítima fácil nas mãos do enganador. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, creia na verdade. Amém? Preciso correr, meu irmão. Agora vamos entrar nos textos bem, que a igreja geralmente tem medo desses textos. Apocalipse, ok? Veja Apocalipse no capítulo 6. Olha só. Qual que é o cenário? João está no céu. E João tem a visão e ele vê os anciãos, ele vê a igreja cantando alegremente, celebrando ao Cordeiro de Deus, porque agora o Cordeiro de Deus os constituiu para sempre, reis e sacerdotes para o nosso Deus. Então já está coroada a igreja recebeu a coroa, certo? Os 24 anciãos estão tomando o seu lugar, mas nós já vimos que não são só 24 anciãos, são milhões de milhares e milhares de anciãos, porque os anciãos falam da igreja de Jesus. Amém? Enquanto a igreja está nas bodas, na festividade com o Cordeiro, João ele continua na visão e diz, e observei, quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Jesus,
Amém? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, dizendo: venha, versículo 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Amém? Querido, quem é esse cavaleiro? Estão na dúvida? Quem é esse cavaleiro? Cuidado que ninguém vos engane. Não é pegadinha, meu irmão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala do fim, ele fala: cuidado, cuidado que ele vai te enganar. Você precisa estar na verdade. Meu irmão, o cordeiro estava abrindo o selo. O cordeiro é Jesus. Ele não podia estar abrindo o selo e correndinho, sobe no cavalo branco e vem. E agora, volta. Olhei diante de mim, estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava o quê? Um arco. Alguma vez na Bíblia fala que Jesus usa um arco? O que Jesus usa? Uma espada. Ei, você está aí, igreja? Ele vem com espírito de engano, se parecendo com Deus, semelhante a Deus, ostentando ser Deus, mas não é. No tempo do Lindolfo tinha uma propaganda, dizia: parece, mas não é. Ah, não era só o Lindolfo, né? Só usei você para ativar a idade dos irmãos aí. Parece, mas não é. Parece com o cordeiro. Parece. Capítulo 13 de Apocalipse. Vocês estão aí, igreja? Vi uma besta. Besta quadrada, besta, ok? Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Quando a Bíblia fala de chifre, está falando de poder. Quando a Bíblia fala de coroa, está falando de governo. Ok? Então ele viu uma besta que tinha vários governos, muito poder, muita autoridade. E aqui nós podemos entender, são alianças. Alianças. Ela tem 10 chifres, ela fala que tem várias alianças, não é um só, mas é um conjunto, ok? Aliançado. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. Misericórdia, não é fácil, né, meu irmão? Uma visão do inferno, literalmente. O dragão, quem é o dragão, meu irmão? Quem é o dragão? Vai lá, você sabe quem é. Quem? Satanás. Então a besta surge com 10 cabeças, mas alguém chamado dragão deu à besta o quê? Seu poder. Satanás vem e dá para essa besta, que tem 10 cabeças, 10 impérios. Fala: eu dou o meu poder para vocês. O seu trono, não dá só o poder, dá o poder, o trono e grande autoridade. Vocês estão aí, igreja? Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Meu irmão, o que fere um império? O que fere um estado? Quando você olha nas nações, você vê que algo fere os estados. O que fere? A economia. Hoje nós temos vários estados, várias nações feridas. E algumas nações da terra você olha hoje e fala: essa já era. Mas a Bíblia diz que essa que parecia que ia morrer, ela ressuscita. Estava quebrada, estava destruída, então ela levanta. Parecia que ia morrer, mas ela foi curada. Todo mundo ficou maravilhado, e o que fez? Seguiu a besta. Ficou encantado. Como que pode? Olha que poder, olha que sabedoria, olha que domínio que ele tem. Meu irmão, aguenta mais um pouco que nós já vamos terminar. Versículo 4. Adoraram o dragão. A besta vem, se levanta, fica forte, todo mundo segue ela. Ela diz: ei, eu não, hein? Adore o dragão. Eu não recebo adoração. Já viu isso em algum lugar?
adore o dragão. Satanás, o maior intento dele é receber adoração. E o base do seu plano, a base do seu império, é que você, o ser humano e toda a terra se proste em adoração a ele. Cuidado com o engano. Amém? Seguiram a besta, mas adoraram o dragão. Volta lá, não terminei, versículo 4. Que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, ficaram encantados e dizendo: quem é como a besta? Uau, que besta mais linda! Quem pode guerrear contra ela? Ela é tão forte. Querido, olha o engano. Você já viu uma pessoa sendo enganada? Interessante, você pega, né, jovenzinho, adolescente, né, tá encantado com o rapaz ou com a moça, você olha e fala: meu irmão, ele não é uma besta, mas não é fraco também, né? Não dá certo esse irmão, mas ela está tão apaixonada, né, que o engano tomou. Mas ele é tão lindo, ele vai dar certo, pastor. Sedução. Todo mundo vai olhar para a besta e falar: que bestinha mais linda. Cuti-cuti. Versículo 5. A besta foi dada uma boca, olha só, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Vai ficar blasfemando contra Deus, vai estar destruindo o caráter de Deus, vai estar fazendo as pessoas odiarem Deus. E lhe foi dada autoridade para o quê? Para agir durante 42 meses. 42 meses, nós estamos falando de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus, se levantando contra todo o governo de Deus. Versículo 7. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e também vencê-los. Olha só que força. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos. E preste atenção. A Bíblia usa algumas figuras de linguagem. E aqui nós vamos encontrar uma figura que é muito comum na Bíblia, que é chamada hipérbole. É uma figura linguística, que significa o quê? O que é hipérbole? É colocar tudo, certo? É mencionar tudo como um todo. Então ele diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ou seja, em toda a terra vão adorar a besta, mas nem todos da terra adorarão a besta. Dá para entender isso? Ele diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, quem é os todos aqui? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos aonde? Onde está o teu nome escrito, meu irmão? Aonde está o teu nome escrito, meu irmão? Então você nunca vai adorar essa besta. Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Você é uma ameaça para ela, você não é um adorador dela. Aleluia! Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Versículo 11, vamos lá. Vocês estão aí, igreja? Olhe para mim aqui. Dá um zoom aqui. Cuidado com o engano. Amém? Cuidado com o engano. Versículo 11. Versículo 11. Então vi outra besta. Já não bastava uma, né? O mal vem a cavalo, né? Vem de mala e cuia, né? A coisa está ruim. Nada está tão ruim que não possa piorar, diz o ditado, né? Vem uma besta, agora vem outra besta. É uma concentração de bestas. Então vi outra besta que saía da terra. Não quer dizer que duas paralelas, mas são momentos diferentes de atuação, ok? Outra besta que saía da terra com 2 chifres, e era como o cordeiro. A primeira besta ela vinha com poder grandioso. Agora essa ela vem com poder de engano, ela vem como o cordeiro. E todo mundo vai olhar para ela: uau, parece que o cordeiro é o cordeiro ou não? Ela era como o cordeiro, mas falava como dragão. Cara de cordeiro, mas o espírito de Satanás, espírito de engano.
Meu irmão, Daniel, quando ele tem a visão, porque Daniel tem duas visões. O sonho, primeiro ele interpreta o sonho do rei, e o segundo ele tem uma visão de um tigre, de uma estátua diferente. E quando ele vê aquela visão, ele diz que aquela visão, que aquele ser, ele faria uma aliança com o Deus das fortalezas, que é o Deus da guerra, o Deus da violência. Quando você olha para uma religião no mundo, tem uma religião no mundo, que ela serve um Deus, que parece que é Deus, cujo nome até se confunde com Deus. Não quero criticar nenhuma religião aqui, mas eu quero te alertar dos enganos. Tem uma religião que adora um Deus chamado Alá, que quando se traduz, chama-se Alá, chama-se Deus. É como se fosse Elohim, que se chama Deus. Mas quando você vai estudar quem é Alá, Alá é o Deus da guerra, Deus da violência. Quando você lê Apocalipse, a carta de Apocalipse, para uma igreja chamada igreja de Pérgamo, em casa eu quero uma tarefa, vai em casa, pesquisa no Google, na Wikipedia, e quero que você descubra aonde é Pérgamo, onde é Pérgamo hoje. A Bíblia fala que Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela estava onde era a casa de Satanás. Pense, você morar na casa de Satanás. Essa é Pérgamo. Pérgamo. Aqui, ele parece um cordeiro. Você olha e fala, mas é de Deus. É um cordeirinho. Mas tem uma aliança com Deus da guerra. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Falava como dragão, versículo 12. Vamos lá, versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, versículo 13. E realizava grandes sinais, olha o poder dessa besta, chegando a fazer descer fogo do céu, à terra, à vista de todos os homens. Meu irmão, era a senhora besta, né? Versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou, olha o engano, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera, versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem. Meu irmão, que imagem maluca é essa? Deu poder para dar fôlego à imagem. Essa imagem não somente tinha vida, ok? Mas também essa imagem, de modo que ela podia falar, uma imagem que fala, e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então não é somente uma imagem, nós vemos aí por aí, na história, imagens de barro, de concreto, de cerâmica, que às vezes surge, né, uns dilemas aí, chorou lágrimas de sangue, né, verteu água, e a pesquisa vai lá e descobre que, né, mas essa estátua não é somente uma estátua que tem uns sinais de sangue, de lágrimas de sangue. Essa estátua tem fôlego de vida, essa estátua fala, e essa estátua tem poder para condenar. Aquele que não prostrar, manda matar. Que estátua é essa? Nós não podemos fugir da tecnologia, ok? Não podemos fugir da tecnologia. Nós temos hoje aí a inteligência artificial, ok? Podemos estar entendendo que é um robô de alta tecnologia, que vai dominar essas nações e vai enganar? Não sei, só estou pensando com você aqui. Mas também nós temos uma tecnologia hoje, muito forte, chamada holografia. Alguém já ouviu falar de holografia? Se você não sabe, deixa eu te mostrar, mostra o vídeo para mim aí, holografia. Apague a luz, um videozinho de 1 minuto. Lembra que eu quero que você pesquise onde é Pérgamo. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan tinha um compromisso agendado na cidade de Esmirna, sudoeste da Turquia. Por motivos não declarados, ele não pôde comparecer ao evento. Para resolver o problema, ele pensou em uma solução tecnológica. O primeiro-ministro gravou o discurso em um cenário conhecido como chroma key, que utiliza um fundo verde e permite a manipulação em computador. Ao ser anunciado para a plateia, eis que surge o holograma de Erdogan.
A imagem, que media 3 metros de altura, resolveu a ausência do premier e a visibilidade para o público. Ok? Pode acender? Não estou insinuando nada, tá, irmão? Mas o que eles falam? Uma imagem de 3 metros. Essa imagem fala, respira, condena, julga. A besta, ela tem esse poder de dar fôlego para a imagem. Ok? Meu irmão, o grande mistério dos últimos dias que nós estamos vivendo agora é o engano. Se você crê na verdade, se você está firmado na verdade, você não precisa temer esse dia, você só precisa almejar esse dia. Depois, se você seguir Apocalipse capítulo 13, você vai ver a besta marcando as pessoas com a sua marca na mão direita ou na testa. E muitos crentes morrem de medo da marca da besta. A Bíblia diz que quem vai receber a marca são os adoradores dessa besta. Ou seja, a marca do adorador da besta vai ser um número, que podemos dizer que é um chip, já tem esse chip, essa tecnologia desenvolvida aí. Agora, esse chip ou esse número será um sinal de que a pessoa adora a besta. Qual é o sinal de que você adora a Deus? Qual é o sinal? Qual é a marca que você tem de que você é um adorador de Deus? A Bíblia fala que você foi marcado, selado com o Espírito Santo. Se você é de Deus, a marca que você carrega é o selo do Espírito Santo. Mas os que serão enganados carregarão uma marca diferente. Mas eu quero te inspirar a você crer que a vinda de Jesus é tudo que eu e você precisamos. E que você não precisa ser enganado. Amém? Quando você recebe essa palavra, meu irmão, não seja ignorante quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé. Apocalipse 19, eu quero terminar esse texto lendo com você. Apocalipse 19, versículo 11. A igreja foi para o céu, foi arrebatada, ok? Já não estamos aqui. E porque não estamos aqui, o anticristo vem, né? O gato sai, o rato sobe na mesa. Começa a fazer as suas arruaças, começa a enganar todo mundo. Mas de repente, algo vai acontecer. E a Bíblia diz que esse dia será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Esse dia será um dia terrível para os habitantes da terra, porque verão a grande força do poder de Deus contra todo o mal que se levantou. E João, ele fala desse dia dizendo assim: eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, olha o cavalo, um cavaleiro cujo nome se chama Fiel e Verdadeiro. Esse é o verdadeiro, meu irmão, aleluia. Ele julga e guerreia com justiça, versículo 12. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e o nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a palavra de Deus, o verbo de Deus, a verdade de Deus. Os exércitos dos céus, quem é o exército do céu? Quem é, meu irmão? Vocês estão na dúvida? O exército do céu é a igreja que subiu, e agora ela está vindo junto com o cavaleiro do cavalo branco, eu e você junto com Jesus. A terra vai olhar e vai falar: o que está vindo lá? Vem um cavaleiro. E a hora que ela olhar para o cavaleiro, ela vai ver que tem um exército seguindo você. E quando eles olharem do lado, sabe o que eles vão ver? Vão ver você, vão ver você, vão ver você, vão ver você, vão ver a mim. Nós junto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Ah, meu irmão, de sua boca saiu uma espada afiada, com a qual feria as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Versículo 18: para comerem carne de reis,
generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e todos os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta vê aquilo e ela fica preparada. A ousadia dela diz: vem em mim. E vem o cavaleiro com seu exército. Aleluia, versículo 20. Mas a besta, ela foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, a besta e o falso profeta, foram aonde? Foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia, versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Você pode imaginar esse dia, queridos? E a Bíblia fala no versículo seguinte, no capítulo 20: e então será estabelecido um governo de 1000 anos. 1000 anos. Olha aqui para mim. Se você acha que você tem muita coisa para vencer, se você acha que você tem muita coisa para conquistar, e não é bom que Jesus volte agora, se você acha que é bom que Jesus volte daqui 10 anos, 100 anos, 1000 anos, eu não sei, é que você está sendo enganado. Quando nós viermos com Ele no seu exército, a besta e o falso profeta serão lançados, e o Rei dos Reis estabelecerá um governo de 1000 anos aqui. É aqui. Você sabe de uma coisa? Por toda a terra, por toda a face da terra, superfície da terra, não haverá uma dor de cabeça sequer, não haverá um morto assassinado, não haverá uma criança faminta, não haverá uma úlcera, não haverá um câncer mais afligindo a humanidade, porque o reino de Deus chegou absoluto sobre a terra por 1000 anos. E sabe quem vai estar governando? Eu, você e todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Quantos querem que Jesus volte agora? Ele tem que voltar, meu irmão. Ele tem que voltar, porque se Ele volta agora, tudo se faz novo. Toda a vitória que você tanto almeja se realizará num abrir e fechar de olhos. Ele vem, e Ele vem. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, erga suas mãos, cante essa canção. Vem Jesus. Jesus. Se você quer que Ele volte agora, erga suas mãos e peça, cante junto. Oh sim, vem, 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 vem. Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sim, olha, vem, 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 vem. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Com toda a tua força, cante agora. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus. Senhor, nós queremos desejar a tua vinda. Por muito tempo não se ouviu o clamor da tua igreja junto com o Espírito, dizendo: vem Senhor Jesus. Mas nós queremos trazê-lo de volta. Vem Jesus, vem agora. Ao ouvir o som da última trombeta, de repente você vai perceber, meu irmão, que a gravidade não existe mais. E você vai se ver nos ares. E você vai ficar falando: o que está acontecendo comigo? De repente você vai olhar esse corpo
Você vai perceber que ele não morre mais. Você vai perceber que ele não fica doente mais. Você vai perceber que ele não é vulnerável mais. Mas a glória de Deus encheu você. E você agora governa absolutamente junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Receba essa verdade, meu irmão. Receba essa promessa. Receba. Ele vai voltar. Ele prometeu que iria voltar. Ele disse que iria voltar. E a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva dizem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Oh, aleluia, Ele voltará. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vem Jesus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos recebem essa palavra com alegria? Quantos podem dar um brado de júbilo? Quantos podem aplaudir a Ele? Ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Será um dia glorioso. Será um dia inimaginável. Um dia que você não pode nem sequer imaginar. Amém? Oxalá Ele voltasse agora. Oxalá Ele voltasse agora. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória. Que você receba todas as promessas de Deus.